Olá, este é o CNN Money, o podcast que te ajuda a tomar as melhores decisões. Vamos juntos nesta quinta-feira, dia 13 de outubro. Eu, Priscila Yasbeck, Thaís Herédia, te informar sobre as principais notícias de economia no Brasil e no mundo. Bom, hoje o grande destaque do dia é a inflação nos Estados Unidos. Talvez quando vocês escutarem o podcast, o dado pode já ter saído, mas a gente queria trazer aqui um pouco de contexto para entender a importância desse dado, porque que a gente tem falado tanto das informações, os indicadores que saem lá fora e como eles impactam aqui a nossa economia brasileira. Bom, a expectativa, eu vou começar falando sobre a expectativa para esse dado, um pouco do contexto do que está acontecendo lá e depois eu vou explicar como que isso impacta também o nosso cenário doméstico. Bom, nessa manhã os futuros americanos estavam com uma leve alta, as bolsas na Europa estavam mistas, operando entre ganhos e perdas, refletindo um cenário de cautela, porque os investidores estão apreensivos com esse dado de inflação. O que sai hoje é o CPI, que é a inflação ao consumidor, um dos principais dados de inflação lá dos Estados Unidos. A expectativa é que os preços desacelerem na comparação anual de 8,3%, que é a inflação de agosto, né, o acumulado em 12 meses, para 8,1% agora em setembro. Já tinha uma expectativa de que a inflação lá nos Estados Unidos caísse para 8,1% no dado passado. Agora a expectativa é mais uma vez dessa desaceleração. Da outra vez surpreendeu negativamente, não foi para 8,1%, ficou em 8,3%, agora expectativa de ir para 8,1%. Mas tem especialistas também dizendo que o core da inflação, que é aquela inflação que exclui os itens mais voláteis, energia e alimentos, deve acelerar, passar de 6,3% para 6,5%. Então, ainda que haja uma desaceleração, quando os detalhes são observados, eles podem mostrar que a inflação americana segue pressionada. Bom, não vou falar muito de expectativa aqui, porque logo vai sair o dado, a gente vai descobrir se as expectativas estão corretas ou não, mas fato é que ontem saiu a inflação ao produtor nos Estados Unidos, veio no dobro do que esperado, é esperado uma inflação em 0,2%, veio em 0,4%, e saiu também a ata do Banco Central americano, a ata do Fed, falando sobre a sua última decisão. E aí o que as autoridades do Banco Central americano disseram é que os custos de tomar poucas medidas para combater a inflação provavelmente superam o custo de tomar muitas medidas. Então, o que eles estão dizendo é que o risco de tomar medidas insuficientes para combater a inflação pode ser maior do que exagerar nessas medidas. É o que a gente vem falando aqui sobre deixar a inflação correr solta. É muito ruim subir juros, porque isso esfria a economia, mas deixar a inflação subir muito acaba piorando ainda mais a situação, porque a inflação ela também acaba gerando uma perspectiva de crescimento menor. Então, ao não combater a inflação ou não combater na medida certa, isso acaba provocando um problema muito grande para as economias. Então, por outro lado, também os membros do Fed ontem disseram na ata que alguns dos membros também acham que é importante calibrar o ritmo de novos aumentos dos juros. Por que eu tô falando isso? Porque juntando esse dado do PPI, da inflação ao produtor, junto com a ata, não mudaram esses dois elementos, não mudaram muito as expectativas de que o Banco Central americano vai precisar ser duro com os juros, subir forte os juros. Tem uma expectativa de 90% do mercado de que a taxa de juros americana vai subir em 0,75 ponto percentual em novembro, então um ritmo agressivo de juros, só que o dado de inflação ao consumidor, o CPI hoje, ele pode, se vier mais forte do que o esperado, pode inclusive trazer uma expectativa de que os juros vão continuar mais altos por mais tempo, ou até uma expectativa de uma alta um pouco maior. E, por outro lado, se vierem fracos, também não devem mudar muito a expectativa de que o Fed vai ter que ser agressivo. E aí, agora sim, por que isso é importante pra gente aqui no Brasil? Por que a gente tá falando tanto dessas questões lá fora? Porque a gente tá em meio a uma crise global e o fato de o Banco Central americano precisar ser muito agressivo com os juros acaba afetando as economias do resto do mundo, porque se o Banco Central americano sobe muito os juros, eles são o porto seguro do mundo em termos de investimento. Então, os investidores têm ainda mais motivos para colocar o seu capital nos Estados Unidos. O fluxo de capital sai de outros países, vai para os Estados Unidos e as moedas desses países acabam se desvalorizando. A gente está vendo isso acontecer com o euro, com a libra, com várias moedas de vários países. O real está descolando um pouco do resto do mundo por causa dessa dinâmica dos mercados emergentes, de commodities, mas ainda assim, um cenário de dólar mais forte, de economia americana subindo juros, é um cenário em que daí todos os outros bancos centrais também têm que subir os seus juros para ficarem relativamente mais atraentes perto de um banco central americano que está subindo muito juros. Então, ao subir os juros, ao subir essa régua dos juros no mundo todo mundo sobe os juros e isso acaba esfriando ainda mais as economias e trazendo um temor de recessão ainda mais forte. É por isso que é tão importante observar esses dados que vão sair hoje. Bom, e
além disso, a gente tem também os dados de inflação na Europa, foi confirmada a inflação na Alemanha, inflação harmonizada em 10,9%, inflação na Suécia também subiu 1,1% só no mês de setembro, então uma situação de preço subindo muito. Lá fora a gente conversou sobre esse cenário todo com o Vitor Cândido para entender de que forma, de fato, essa inflação muito alta nos países mais avançados também acabam tendo um impacto por aqui. O Vitor Cândido, que é economista-chefe da RPS. Vamos ouvir. A inflação que está acontecendo na Europa hoje, ela é muito mais um reflexo do problema de energia que eles têm, que é o gás, tá? O segundo ponto é que como que isso impacta o resto do mundo? Impacta sobre o maior preço de energia, né? O petróleo fica mais caro e aí isso impacta todo mundo. O segundo efeito, que é o efeito de segunda ordem, é que todos os países vão subir os juros. Os Estados Unidos deve terminar com juros próximo de 5%, a Europa deve ter um juro de 2%, 2,5%, quem sabe até 3%. E não só a Europa, a gente está vendo Nova Zelândia, Austrália, Canadá, Coreia, Suécia, todos esses outros bancos centrais importantes estão subindo juros. Isso tem um efeito até que positivo no Brasil, porque eles ajudam a reduzir a inflação global subindo juros, né? Então deixa o nosso trabalho um pouco mais simples. O segundo efeito é pelo canal do câmbio de fato, né? A moeda fica... A taxa de juros em moedas mais fortes fica melhor do que a nossa, que não é uma moeda tão forte assim. Isso pode impactar. Mas a gente nem está vendo isso. Por incrível que pareça, tem até um certo ânimo do investidor internacional com o Brasil, que aí o fluxo, né, faz que a teoria não funcione, né, que o real mantenha-se bem. O real esse ano está subindo em torno de 5%, 6%, enquanto o euro, por exemplo, está caindo mais de 15%. Minha gente, tem um aspecto interessante nesse acompanhamento que a gente faz do que está acontecendo na economia americana, claro, e principalmente na atuação do Fed, porque de um jeito ou de outro, o Banco Central dos Estados Unidos, ele tem um papel que é assim, ele mistura um pouco de ser o guia, ser o salvador e, mais do que tudo, em momentos como o que estamos vivendo agora, sendo o vilão da economia global. Porque o Banco Central dos Estados Unidos, ele tem a responsabilidade de estabilizar o dólar, estabilizar a inflação americana, portanto, estabilizar a moeda mais forte do mundo e carrega o fardo de acertar essa dose para que a recessão que ele vai provocar ou não, né? E essa é a grande dúvida hoje, qual é o tamanho da recessão, não mais se ela vai acontecer, para combater essa inflação em décadas. Então, é uma sintonia muito tênue. Portanto, hoje, nesse ambiente que nós temos, em que ninguém consegue ser assertivo nem sobre a próxima semana, o que o FED está tentando fazer é convencer os americanos e, no final das contas, o mundo todo, que ele tem o diagnóstico correto e que ele sabe quais serão os efeitos da sua estratégia, o que esses efeitos vão provocar na atividade econômica de lá e das economias em geral. O Jeremy Powell e vários diretores do FED vêm avisando há semanas, não é uma coisa dessa semana, da semana passada, ou do pré-comitê de política monetária deles da última reunião, já faz semanas que Jeremy Powell e seus colegas vêm avisando aos mercados. Não há espaço para otimismo. Vai custar mais caro ser comedido na política monetária, Priscila acabou de dizer isso aqui, vai custar mais caro ser comedido para combater a inflação do que conviver um pouco mais com um índice de preços um pouco mais alto, sabe aquela coisa, um pouquinho de inflação, não, eles estão dizendo o contrário, é melhor cuidar e esbarrar a inflação agora, essa é a unanimidade do discurso. E aí como é que o mercado reage? Como uma criança mimada, não quer acreditar nesse prognóstico, vai testando os limites do Banco Central e principalmente testando a capacidade de Jeremy Powell, tá certo? Ou pelo menos errar menos, porque afinal de contas o diagnóstico de que o BC errou lá atrás, quando ficou tratando durante muito tempo a inflação como temporária, esse já é um consenso nos Estados Unidos e lá fora também. Então agora olha, ele precisa ou tá certo ou errar pouco. Então esse índice da inflação ao consumidor, que vai ser divulgado daqui a pouco, vai ser mais um balizador dessa dualidade entre o Fed e os mercados que ficam ali um testando o limite do outro. Não sei se vocês assistiram, mas essa série de televisão é bem famosa nos Estados Unidos, aquela Todo Mundo Odeia o Chris. Então o Jeremy Powell tá meio nessa onda de todo mundo odeia o Jeremy Powell, mas ninguém perde o próximo episódio. Só uma correçãozinha aqui que eu queria fazer, que eu falei da inflação na Suécia que ficou em 1,4%, 1,1%. Essa era a expectativa
expectativa ficou em 1,4%, portanto acima da expectativa, mas mais do mesmo, né? Mais índices de inflação lá na Europa, reforçando que a inflação por lá segue muito elevada. Os países da Europa, eles estão sofrendo mais com a crise energética, são mais dependentes do petróleo russo. Inclusive, isso explica o fato de a inflação na Europa, também nos Estados Unidos, que também são mais dependentes do petróleo, estarem mais afetados, né? Serem mais afetados pela crise energética do que a gente aqui, até pela proximidade geográfica, claro. Então, isso explica. Só pra gente terminar aqui a questão dos mercados, os mercados asiáticos também fecharam em queda, então hoje deve ser um dia mais volátil e queria também trazer só também um parêntese sobre a questão do Reino Unido, né? A crise britânica tá afetando muito o humor dos investidores, porque teve aquele colapso no mercado de títulos, teve também os temores sobre um colapso também no mercado de fundos de pensão, porque os fundos de pensão precisam exercer algumas garantias lá, tiveram que se desfazer de muitos títulos, estão realizando prejuízos enormes. Então, toda essa situação fez com que o mercado exigisse uma resposta do Banco Central inglês. O Banco da Inglaterra, entrou com uma compra de títulos, ou seja, com estímulos, ajudando ali a situação no mercado. Porém, nessa semana, o presidente do Banco Central inglês disse que não ia mais estender os estímulos além dessa semana, e algumas reportagens ontem estavam falando que ele ia estender sim, mas aí ontem, de novo, depois dessas reportagens, o presidente do Banco Central inglês, o Andrew Bailey, falou que não vai estender o programa de compra de títulos para além dessa semana. Os estrategistas, analistas, especialistas no mercado britânico estão dizendo que, como a volatilidade está excepcional no mercado britânico, é possível que o Banco Central inglês tenha que agir sim para não deixar a situação degringolar ainda mais. Então, uma situação bem preocupante lá, com o mercado do Reino Unido se comportando como um mercado emergente. E tudo começou com a questão, já a economia britânica já vinha pressionada por causa do Brexit, da saída da União Europeia, que vinha trazendo problemas de mão de obra, inflação, falta de produtos. E aí veio pandemia, guerra na Ucrânia, e a situação ficou pior de vez. Teve a renúncia do Boris Johnson, muito relacionada também a essa questão de toda essa situação econômica muito complicada no Reino Unido. E aí a gota d'água, digamos assim, foi o pacote de corte de impostos anunciado pela primeira-ministra Liz Truss, que foi considerado um pacote bem esfarrapado, sem detalhes sobre como fazer o pagamento, e um pacote de aumento de gastos em meio a uma inflação que está batendo quase 10%, que está ali na casa dos 10%, que é a maior inflação do Reino Unido em 40 anos, né? Então, uma situação bem complexa por lá. Bom, agora passando aqui para o nosso mercado brasileiro, ontem não teve operação aqui no nosso mercado, porque a bolsa ficou fechada, feriado de Nossa Senhora Aparecida, mas a gente queria trazer mais uma vez, mais um recorte sobre a inflação, para falar principalmente sobre inflação de alimentos. Por quê? Porque muita gente vem se perguntando como é possível ter deflação 3 meses seguidos e as pessoas ainda não sentirem a queda de preços quando vão aos supermercados. E aí a gente resolveu trazer um recorte falando sobre alimentos especificamente para explicar um pouco dessa dinâmica. Então o IPCA, que saiu nessa semana, ele veio com uma deflação de 0,29%, o IPCA de setembro, mas no acumulado de 12 meses, o IPCA fica em 7,17%. Então os preços subiram 7,17% em 12 meses. Quando a gente olha só o grupo de alimentos, eles subiram quase 12%, 11,7%. E aí, olhando mais especificamente alguns produtos, o que a gente tem? Que aqueles que subiram mais em 12 meses, subiram muito mais do que aqueles que já estão caindo em 12 meses. Então, pela primeira vez desde novembro de 2021, o grupo de alimentos teve uma deflação no mês de setembro. Caiu 0,51%. Só que não adianta nada ter caído no mês de setembro se em 12 meses ainda tá com uma alta muito forte, acumulando uma alta de quase 12%, por causa de problemas climáticos, também guerra na Ucrânia, que afeta preço de commodities, preço do trigo, então isso acaba afetando também os alimentos aqui. Então, os preços dos alimentos, eles vinham numa escalada muito forte. E aí, quando a gente olha, por exemplo, cebola subiu 127% nos últimos 12 meses, teve uma alta forte recente, até por alguns problemas de produção de cebola na região nordeste do país. Leite longa-vida é um ótimo exemplo, caiu 13% no mês de setembro, mas quando a gente olha nos últimos 12 meses, ainda sobe 37%. Então, isso acaba explicando por que a dinâmica, ela é uma dinâmica que nesse momento de queda, mas num prazo maior, ela ainda é uma dinâmica de alta. É por isso que os preços ainda estão caros. O macarrão instantâneo, né, o famoso miojo, subiu quase 30%. Então, e até tem algumas análises que explicam que tem mais gente também demandando essas comidas que são mais baratas,
baratas, infelizmente também tem menos nutrientes e isso afetando a população de baixa renda, mas então o macarrão instantâneo subindo quase 30%, até por uma questão também relacionada a mais demanda pelo produto. E aí, os preços que caíram, a gente tem, por exemplo, pimentão caiu 20% em 12 meses, abobrinha 19%, tomate, que foi vilão durante alguns meses desse ano, que caiu 17%. Então, são 3 produtos que representam os produtos in natura, que estão já melhorando um pouco por causa da questão de safra, que melhorou, questão climática. Porém, quando a gente olha isso, né, eles caíram menos de 20% nos últimos 12 meses, enquanto os preços que mais subiram, às vezes sobem mais de 100%, que é o caso da cebola. Então, é por isso que ainda não dá para sentir tanto no bolso essa deflação dos últimos meses. E aí a gente até perguntou pro Vitor Cândido também qual é a expectativa daqui para frente, de preços de alimentos, dessa dinâmica da inflação, se vai dar para sentir um alívio de fato no bolso. Vamos ouvir. Uma vantagem, se é que a gente pode dizer assim, dos preços dos alimentos, é que eles têm uma volatilidade maior. Da mesma forma que eles sobem muito, eles costumam cair muito, tá? Então, quando a gente pega itens que costumam, na média, terem mais deflação, são alimentos. Os dados devem melhorar nos próximos meses, a gente vai ter uma safra 22-23 muito boa, o preço internacional dos alimentos, né, as commodities agrícolas, tem caído por um temor de recessão global, apesar do cenário de produção não ser dos melhores, é um pouco desafiador lá no hemisfério norte, que obviamente vai impactar os preços aqui. Então, acho que a gente passou pelo pior, acho que as coisas agora devem melhorar. Você falou uma coisa muito bem, Priscila, que as pessoas mais pobres realmente sentem muito mais, porque a cesta de consumo delas é muito mais baseada em alimentos. Então, né, quanto maior parte da sua renda você gasta em alguma coisa, mais você sente esse aumento de preço. Eu acho que o pior passou, acho que agora a gente vai ver alguma melhora, desde que a gente não tenha 2 coisas, que a gente não tenha uma quebra de safra, um problema de safra relevante no Brasil ou nos Estados Unidos. No Brasil, aparentemente, o clima e o andamento do plantio diz que isso não acontecerá, mas lá fora a gente tem que ficar de olho. Mas tudo indica que o pior já passou e que agora os preços vão moderando. Lembrando que inflação, né, é a mudança de preço de um período para o outro. Se o preço parar de subir por um tempo, se o preço ficar parado em 12 meses, a inflação de alimentos vira 0, né? Diferente da deflação. Outra coisa, acabou a deflação, né? Os combustíveis pararam de cair, até o preço do petróleo no mercado internacional deu uma parada. Isso também tem um efeito, porque quanto mais isso cai, mais renda disponível a pessoa tem para gastar em outros itens. Então, se o petróleo voltar a subir, pode atrapalhar o resto. Bom, o Vitor colocou então aí as perspectivas dele, mais otimistas para o preço de alimentos. Ele também tinha falado que os alimentos já bateram um pico, já chegaram a subir 17%, agora estão com uma alta acumulada em 12 meses de 12%. Então, agora é aguardar, né, daqui para frente, para a gente ver como que fica essa dinâmica, né? Só trazendo para uma questão mais geral da nossa economia, a gente tem então esse cenário de desaceleração forte no mundo todo. Então, a inflação ela deve ir para casa de uns 5% nos próximos 12 meses, é a expectativa dos economistas, mas isso deve se combinar com um cenário também de desaceleração da economia, né? De um crescimento que o mercado está prevendo de quase 3% para esse ano, para um crescimento já de 0,5% no ano que vem. Então, é um cenário realmente desafiador, com alguns elementos aí que trazem algum ânimo, essa inflação que está cedendo, o alimento que está ajudando a ser uma inflação, uma desaceleração mais estrutural e não só por causa de medidas tomadas pelo governo, mas com pontos de atenção, justamente porque no mundo todo ainda alguns preços estão altos, o preço do petróleo está muito volátil, teve uma queda recentemente, mas com aquele choque da OPEP, com a redução na oferta, isso daí também se reverteu um pouco, o preço do petróleo voltou a subir. Então, um cenário que, como os economistas gostam de dizer, exige cautela. E o CNN Money fica por aqui. Agradecemos demais a companhia de todos vocês e amanhã tem mais. Tchau! Com apresentação, pauta e coordenação editorial de Thaís Herédia e Priscila Yasbeck, este podcast é produzido pela CNN Brasil com edição da Maremoto. Produção, Larissa Coelho e Fabrício Julião. Edição e sonorização, Felipe Gomes. Coordenação técnica, Paula Weinberg e Felipe Gomes. Coordenação de produto, Verônica Schneider. Você também pode ouvir o CNN Money no site da CNN Brasil. E aproveite para conhecer os nossos outros programas em áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.